Pronto, gravando. Aqui é o professor Érico Pagotto e essa é a nossa aula de planejamento financeiro e orçamentário. A gente vai começar a nossa aula de hoje corrigindo o exercício da semana passada, que foi o exercício do capítulo... deixa eu verificar aqui. Que foi o exercício do capítulo 3.1, onde a gente fala de orçamentação de mão de obra. Vou compartilhar os slides com vocês. Tá lá. Então, tá aqui o exercício da aula passada. Vou ler o exercício para vocês. Então, a empresa Reggae Night é uma badalada casa noturna em sua cidade e contrata aproximadamente 20 pessoas a um custo de R$30 por pessoa que entra para curtir a noite por mês. Além disso, ela paga aproximadamente 5% de comissão para os promotores do evento, que é calculado em cima do faturamento. A casa cobra R$60 a entrada, tanto para homens quanto para mulheres. No mês passado, a casa atendeu cerca de 10 mil pessoas. Então, 10 mil pessoas ao mês, certo? Qual o orçamento de MOD, MOI e o total de mão de obra para o próximo mês, supondo que ela atenda também 10 mil pessoas. Então, o exercício está pedindo para calcular os custos de mão de obra, custos totais e individuais de mão de obra, para o mês presente, supondo que as condições do mês futuro vão se repetir. A maioria das pessoas que me enviou esse exercício fez corretamente, acertou, não houve problemas. Eu queria pedir para vocês, se possível, quando vocês forem fazer um exercício, pode fazer manuscrito mesmo, não tem problema, não é necessário fazer no computador, ou quem preferir fazer no computador também, tudo bem, não tem problema, mas eu quero pedir para vocês explicarem um pouco mais as respostas de vocês, como é que vocês chegaram naquele resultado. Algumas pessoas mandaram para mim só os números finais, os cálculos finais, sem explicar. E aí eu fiquei na dúvida se a pessoa realmente conseguiu entender ou não. E houve o caso de alguns alunos que deram uma resposta aproximada, que não era a resposta esperada, e aí eu fiquei na dúvida de qual foi o raciocínio que eles utilizaram para fazer a construção daquele exercício. Então, a dica que eu dou para vocês procurem botar não apenas a conta, né? Procurem botar o raciocínio. Não precisa escrever muito não, né? Um parágrafo ou dois só para explicar como é que foi o processo de vocês resolverem o exercício. Às vezes, se por acaso a gente erra na hora de fazer uma conta lá, mas o raciocínio está correto, aí eu considero isso na nota, ok? Eu fiz aqui uma tabelinha com os dados do exercício para explicar isso um pouco melhor para vocês. Então, acho que o primeiro passo importante para a gente resolver esse exercício aí da balada é separar as entradas das saídas. E aí, dentro das saídas, separar o que é mão de obra direta e o que é mão de obra indireta. Então, mão de obra direta para a gente vão ser os funcionários, as pessoas que atendem na balada. Então, essas 20 pessoas são garçons, barmans, cozinheiros, pessoal do som, da iluminação, etc. São as pessoas que trabalham na balada, certo? O exercício fala o quê sobre essas pessoas? Fala que o custo aproximado é de R$30 por pessoa que entra para curtir a noite. Então, se o ingresso custa R$60, desses R$60, R$30 formam um fundo que vão para essas pessoas, essas pessoas que são os funcionários da empresa, tá? Então, mão de obra direta são 20 pessoas, dá um total de R$300 mil. Promoters, quem que são promoters? São aqueles que promovem a balada, que entrega flyer, que convida as pessoas. Os promoters, eles não têm salário fixo, eles trabalham por comissão.
dá para a gente fazer um paralelo dizendo que os promoters são o pessoal que, entre aspas, vende a balada. Então, eles são mão de obra indireta. Pessoas que trabalham na balada são mão de obra direta, pessoas que vendem o produto, né, vendem a festa, são mão de obra indireta. E aí a gente vai para as entradas. O que a gente sabe? A gente sabe que o público da balada é de 10 mil pessoas por mês, que cada um paga R$60 a entrada, e isso dá um faturamento de R$600 mil. Esses R$600 mil, eles são usados, então, para calcular o salário dos funcionários, que, como o enunciado do exercício fala, é o valor de 50% desses R$600. E aí o total de mão de obra é só a soma simples, né? R$300 de custo de mão de obra direta e R$30 de mão de obra indireta, total R$330. Quem chegou nesse número, tá certo, tá ok. Dúvidas? Volta aqui para mim. Tranquilo esse exercício, pessoal? Eu acho que esse exercício era tão fácil que algumas pessoas se enrolaram na resolução de tão fácil que ele era, né? Ficaram fazendo muitas contas e tal, mas é assim que a gente resolve, simples assim. Tudo bem com essa atividade, com esse exercício? Sim, quando eu tinha mandado o e-mail para você lá, professor, a respeito disso, foi que a gente chegou numa conclusão, né? Aí chegou tão rápido na conclusão que eu falei, será que tá certo? Aí depois teve lá as 20 pessoas que eu mandei no seu e-mail, eu comecei a dividir por aqueles 20 pessoas, mas eu achei que estava errado. Falei, não, é 20 pessoas com o valor de R$30 por cada pessoa que entra. Aí até que eu mandei lá e falei, né, que a gente ficou meio perdido ali no começo. Mas daí eu falei, não, deve ser simples assim mesmo. Aí foi que a gente acabou mandando o correto aí. Mas agora tá tranquilo. Isso. Veja, o segredo desse exercício não era nem a conta, porque a conta é muito simples, né? É uma continha de mais que qualquer um consegue fazer. O segredo desse exercício era a gente conseguir separar o que é mão de obra direta do que é mão de obra indireta. O exercício verificava exatamente isso, se o aluno entendeu a diferença entre mão de obra direta e indireta. Ok? Esse era, vamos dizer assim, o desafio. Beleza. Como eu falei para vocês, essa disciplina de planejamento financeiro, no começo algumas pessoas me perguntaram, professor, tem muito cálculo essa disciplina? Não tem. O cálculo que tem nessa disciplina é um cálculo muito básico, né? É um cálculo das 4 operações. A dificuldade, vamos dizer assim, se é que a gente pode falar em dificuldade, está no entendimento dos conceitos, porque ela tem muitos conceitos técnicos específicos e é fácil, às vezes, a gente confundir. Tem alguns conceitos parecidos, corre o risco da gente confundir, mas a dica é, prestem atenção sempre no enunciado do exercício e sempre que vocês verem um conceito-chave, se esse conceito não estiver claro na cabeça de vocês, procura lá no livro para ver a definição. Tenho certeza que na maioria dos casos, né, dos exercícios que a gente vai fazer aqui em sala de aula, que eu vou passar para vocês, dos exercícios que vão cair na prova, 90% a dificuldade está na compreensão dos conceitos e 10% na conta. A conta dá para vocês fazerem na mão mesmo, né? Vão ser sempre contas fáceis. A dificuldade está exatamente na compreensão dos conceitos, por isso que os conceitos têm que ser bem fixados e é por isso que eu estou indo devagar na parte dos conceitos com vocês, tá bom? Então, isso. Se vocês não têm nenhuma dúvida com relação a esse exercício, a gente segue o fluxo e vai para o próximo assunto. Tudo bem? Opa, sala encheu de aula. Sala de aula encheu, né? Muito bem, galera. Vamos lá. Então, vamos compartilhar os slides da aula de hoje. Hoje a gente está indo para o capítulo 3.2, onde a gente vai ver o conceito de custo indireto de fabricação. Então, na aula anterior, a gente viu aqueles 2 conceitos que eu acabei de revisar com vocês, mão de obra direta e mão de obra indireta.
Mão de obra direta é toda a mão de obra que é gasta com o processo produtivo, com a produção, e mão de obra indireta é o contrário. São os gastos que são importantes para a gente fabricar um determinado produto, para a gente prestar um determinado serviço, mas eles não estão diretamente relacionados à produção. Ou seja, se a matéria-prima, por exemplo, ou a mão de obra produtiva, a gente consegue fazer uma relação entre quantidade produzida e quantidade de horas homem consumida ou quantidade de material consumido, no caso da mão de obra indireta, essa relação não é possível de estabelecer, pelo menos não de forma direta, ok? E aí, na aula de hoje, a gente vai ver a orçamentação de uma coisa que se chama CIF, que são os custos indiretos de fabricação. Alguns livros também vai aparecer esse conceito com o nome de CIP, custos indiretos de produção. É a mesma coisa. Custos indiretos de fabricação ou custos indiretos de produção é a mesma coisa. CIF ou CIP. Aqui no nosso livro a gente vai chamar sempre de CIF. E o que é o CIF? Então, o CIF são os outros custos indiretamente relacionados à produção. No caso do CIF, a gente não inclui mão de obra, porque a mão de obra a gente já estudou a MOI, que é a mão de obra indireta. Aqui a gente vai falar de outros custos, exceto mão de obra, tá claro? Então, trouxe aqui uma definição de CIF para vocês. CIF é o gasto efetuado pela empresa que não pode ser apropriado diretamente ao produto no momento de produção ou a um centro de custo no momento da sua ocorrência. Então, dá para explicar melhor? Dá. Vamos explicar com exemplos que eu acho que fica mais fácil. Custo indireto de produção é alguma coisa que você precisa pagar, que tem um custo, mas não dá para fazer uma relação direta com o número de itens fabricados ou número de horas trabalhadas. Por exemplo, aluguel. Aluguel é o caso mais típico de CIF. Então, uma empresa, para produzir, ela tem um custo de aluguel. Seja uma fábrica onde está instalado, seja uma empresa de serviços. Então, por exemplo, uma faculdade, ela precisa pagar o prédio com as salas de aula, um cinema precisa pagar as salas de cinema, e assim por diante. Então, aluguel vai ser sempre CIF. Outra coisa, a depreciação de ativos. O que é a depreciação de ativos? Basicamente, é a obsolescência, o desgaste de computadores, máquinas utilizadas no processo de produção, máquinas utilizadas para limpeza. Então, tudo que for ativos das empresas, carro, etc. Ok? O que mais que é CIF? Gasto com manutenção e reparos. Então, se uma máquina precisa passar por manutenção, precisa trocar uma peça, precisa receber lubrificação, isso também é CIF. E inspeção de qualidade. A inspeção de qualidade, embora ela seja uma mão de obra, mas ela está relacionada à fabricação, ela está relacionada à produção. Então, a inspeção de qualidade e outras atividades relacionadas à produção, então elas entram também como CIF, tá bom? Então, resumindo, CIF é tudo aquilo que é custo indireto da produção, ele está relacionado à produção, mas ele não está relacionado à quantidade de unidades produzidas ou de horas trabalhadas, tá bom? Guardem o aluguel, principalmente, como CIF, que aí vocês conseguem, por analogia, lembrar e pensar dos outros itens que são CIF, tá? Professor. Vamos dar um... Oi? Só uma pergunta, não sei se eu entendi errado. No começo da aula, você estava falando também do MOD e MOI, que o aluguel seria MOI. É isso mesmo ou não? Não, desculpa. Se eu falei isso, eu falei errado. MOI, o próprio nome já está falando, né? É mão de obra. Mão de obra direta, mão de obra indireta. MOI é sempre mão de obra. Aluguel não é MOI porque não é mão de obra.
Ah, tá legal então. Beleza, Tá? valeu. Vai pelo conceito. Se eu falei alguma coisa desse tipo, eu falei besteira, mas decora que MOI é sempre mão de obra. MOI e MOD são sempre mão de obra, ok? Por isso que na aula de hoje a gente está falando de outros custos, tá? Tá legal Vamos então, lá. muito obrigado. Beleza. Pode ir me parando, viu, galera? Se pintar dúvida, pode ir me parando que a gente conversa. Deixa eu explicar um conceito interessante para vocês a respeito do CIF, né? Se a gente for pegar os outros custos relacionados à produção, então, se a gente for pegar, por exemplo, matéria-prima e for fazer o custo da matéria-prima por produção, dá para a gente fazer uma relação direta. Então, por exemplo, um carro precisa de 5 rodas, né? 4 rodas e mais um step. Um carro precisa de 5 rodas para ser fabricado, 100 carros precisam de 500 rodas para ser fabricado. Dá para a gente fazer uma relação direta. Mas no CIF, essa relação nunca é direta. Por exemplo, se a gente pegar o aluguel da fábrica de carros e for tentar relacionar com a quantidade de produtos fabricados, de carros fabricados, por exemplo, a gente não vai conseguir fazer essa relação direta, porque a gente precisa esperar a produção acontecer. Se a fábrica ficar parada, por exemplo, porque está em lockdown, como agora, ou porque os trabalhadores entraram em greve, ou porque teve que fazer uma manutenção, ou porque houve algum acidente, por qualquer motivo. Se a fábrica ficar parada, ela tem que pagar o aluguel, né? Se por qualquer motivo, vamos dizer, uma das máquinas da fábrica quebrou, vamos supor que a fábrica tem 2 máquinas e uma das máquinas quebrou, então ela vai conseguir produzir só 50% do esperado. Embora ela vá produzir apenas 50% do esperado, o aluguel não vai ter 50% de desconto. O aluguel ela vai continuar tendo que pagar 100% no seu valor full. Então, não tem uma relação entre os itens que são CIF com a quantidade produzida, ok? Então, vamos lá. Como a produção é prevista pode não ser realizada, porque pode acontecer um problema na hora da produção, o CIF ele é um custo que ele só pode ser calculado depois que a produção aconteceu, né? Olha que interessante isso. E aí, todos os custos que são relacionados à produção que não puderem ser estimados no momento da produção são CIF. O CIF é aquilo que a gente só consegue estimar depois do momento da produção, porque para fazer essa razão, né, de quanto foi produzido pelo custo CIF. Aí você pode falar assim, poxa, mas assim fica difícil a gente estimar qual é o custo da produção. Não daria para a gente orçar só os outros custos, os custos diretos da produção, os custos de mão de obra, os custos de matéria-prima? Aí eu diria o seguinte, bom, ok, a gente pode até fazer isso, só que a gente vai estar deixando de fora uma porção de coisas que são despesas da empresa, que são coisas que a empresa precisa pagar, e que não estão compreendidos no processo produtivo, como, por exemplo, o aluguel. Ok? Então, esses custos, eles precisam, de alguma forma, entrar na conta do preço dos nossos produtos. Tá bom? O que é custo fixo para a gente? O custo fixo é aquilo que a gente sabe o preço e que foi determinado lá quando a gente fez o orçamento de produção, ok? Então, se eu vou produzir 100 unidades do produto X e cada matéria-prima custa R$1, então eu já sei que no final eu vou gastar R$100 para produzir. Isso é um custo fixo, ok? Mas, no caso do CIF, o que determina o nível de produção é a quantidade orçada. Se por acaso houver necessidade de uma mudança ao longo do processo de planejamento de um item que seja considerado custo fixo, esse novo custo precisa ser incorporado
no preço dos produtos, né? Precisa ser incorporado no orçamento da produção. Então, vamos supor o seguinte, vamos supor uma fábrica, botei um desenho aqui de uma fábrica, né? Vamos supor que essa fábrica pretenda expandir a sua capacidade de produção. Aí ela comprou um outro terreno aqui e vai construir um prédio e vai duplicar a sua capacidade de produção. Então, se aqui ela produz 100 unidades e após a construção do novo prédio ela produz 200 unidades, então, esses custos depois da produção, eles precisam ser revistos e ela precisa fazer um novo orçamento. Não mais para 100 unidades, mas para 200 unidades. Aí você vai falar assim, variou a quantidade produzida, então vai variar os custos. Então, uma coisa que era custo fixo vai variar quando ela ampliar sua capacidade de fabricação. Teve variação, então deixou de ser custo fixo? Não é bem assim. Quando a empresa, por exemplo, expande e duplica, a gente pode falar que uma coisa que era custo fixo mudou para um custo semifixo. Semifixo porque ela fixou um outro degrau, um outro volume de produção. Uma coisa é produzir 100 unidades, outra coisa é produzir 200 unidades. Ok? Esse conceito de custo semifixo, a gente não vai trabalhar aqui nos exercícios e nas nossas atividades. Mas eu só estou trazendo isso para vocês, só para vocês saberem que tem um custo fixo que pode variar. Embora seja meio estranho dizer isso, um custo fixo que pode variar, eu quero que vocês entendam que essa variação do custo fixo se dá no momento do planejamento, quando eu decido ampliar ou até mesmo reduzir, né? Fechar, por exemplo, um pátio de uma fábrica, porque a fábrica está indo mal, então eu vou fechar. Então, aquilo que era custo fixo variou para baixo ou para cima em função de um replanejamento, em função de uma reprogramação da produção, tá bom? Somente nesses casos a gente vai falar essa expressão aí que alguns podem achar meio estranha de custo semifixo. Tudo bem? Bom, vamos voltar a falar lá do CIF que eu estava falando para vocês, né? Custos indiretos de fabricação. Então, custos indiretos de fabricação, eles não são relacionados à mão de obra, eles são relacionados a outras despesas e eles são sempre despesas relacionados ao departamento de produção, são sempre relacionados à fabricação de algum item. Dá para a gente dizer que os CIFs, eles são sempre considerados um tipo de custo fixo. Porém, no momento de produção, não é possível determinar a quantidade de CIF consumida por unidade fabricada. Por quê? Porque pode ser que o orçamento previsto não seja cumprido. Pode ser que aconteça uma falha na produção, uma mudança na produção. Se houver algum tipo de mudança na produção, o CIF continua tendo que ser pago. Se houver uma falha na produção, o aluguel continua tendo que ser pago, ok? A manutenção na máquina continua tendo que ser feita, beleza? Então, quando que o CIF vai alterar? Estou falando para vocês, então, que o CIF é um custo fixo. Quando que o CIF vai sofrer algum tipo de alteração? O CIF só altera quando o orçamento da produção se altera. Tá claro isso para vocês? Deixa eu abrir a tela aqui para mim. Tão claro esses conceitos para vocês, pessoal? Tem alguma dúvida? Tá fácil? Tá até aí? Sim, não, professor, para mim mais ou menos. Beleza, então? Para mim está tranquilo. Maravilha. As dúvidas aparecem quando chega a hora de fazer exercício, né? É sempre assim. Sempre. Então, vamos lá. Bom, acabei de dizer para vocês que o CIF ele é praticamente um custo fixo e ele só pode ser calculado depois que a produção acontece,
né? Ele é definido no momento do planejamento, né, da orçamentação, e ele só é executado de fato depois que a produção acontece, e só aí, então, a depender da quantidade efetivamente produzida, do número de produtos efetivamente fabricados, que a gente consegue estabelecer uma relação entre quantidade produzida e CIF. Porém, pode ser interessante, pode ser desejável, pode ser recomendável tentar estabelecer alguma relação entre o CIF e a quantidade produzida. Atenção, isso não faz com que o CIF se torne um custo direto. O CIF ele é sempre um custo indireto de produção. Mas, para que eu consiga fazer os meus orçamentos futuros, é interessante eu ter uma ideia de quanto vai custar o CIF em relação à produção, né? Por que é interessante? Porque é um valor que eu vou ter que ter o respectivo desembolso em algum momento. Então, eu preciso ter uma ideia se eu estou falando de um custo muito alto, se eu estou falando de um custo baixo. É importante eu ter uma ideia de qual é o valor que aquele CIF representa no meu orçamento. Como é que eu vou saber se um aluguel é caro ou barato? O aluguel é caro ou barato se eu tenho dinheiro para pagar ou não? Isso não é um bom raciocínio, né? Um bom raciocínio seria dizer que o aluguel é caro ou é barato, dependendo da proporção que ele ocupa em relação ao que eu recebo por meio das vendas dos meus produtos. E aí, tentar estabelecer uma relação entre uma coisa que é um custo indireto com a minha fabricação direta, ele pode me ajudar a ter uma base para montar o meu orçamento, para ele ficar mais preciso. Vamos pegar um exemplo para ver se isso que eu acabei de dizer fica mais claro para vocês. Vamos supor que eu tenho uma fábrica, a minha fábrica é uma fábrica que usa máquinas na produção, e essas máquinas, de tempos em tempos, elas precisam passar por um processo de manutenção e ser lubrificada e tal, por isso que eu botei a foto dessa engrenagem aí sendo lubrificada. Vamos supor que essas máquinas, então, precisem ser lubrificadas. Botei aqui no exemplo, na tela de vocês. Vamos supor que a cada 10 mil horas de máquina trabalhada, eu gaste R$ 1.000 de custo de manutenção. Isso vai me dar uma taxa aproximadamente de 10 centavos por hora de máquina trabalhada. Se a minha máquina vai trabalhar, se eu vou fabricar um lote de produtos, e para fabricar esse lote de produtos, a minha máquina precisa trabalhar durante 100 mil horas, então como que fica o custo da manutenção nesse orçamento? Então, eu vou pegar lá R$ 1.000 da manutenção por 10 mil horas, vou pegar esse 0,10 aqui e multiplicar pelo orçamento da produção, pelo meu lote de 100 mil horas. Então, 0,1 vezes 100 mil vai dar um total de R$ 10.000. Então, R$ 10.000 é o custo de manutenção da minha máquina neste lote de 100 horas trabalhadas. Ok? Então, essa taxa aqui de 10 centavos por hora é a taxa de consumo de CIF, que permite saber, né, qual vai ser o gasto total de CIF em relação à hora máquina e que vai permitir com que eu tenha uma ideia de qual vai ser o meu CIF para um lote de produção, ou para uma produção mensal, ou para uma produção anual, para eu poder fazer o meu planejamento orçamentário de produção. Tudo bem? 1 minuto para vocês olharem de novo aqui esse exemplo que eu dei e veja se esse exemplo ficou claro para vocês, pessoas. Isso é importante. Dá uma olhada aí e veja se ficou claro.
Beleza? Tudo bem? Beleza, para mim fez sentido, sim. Então, veja, eu poderia usar esse mesmo raciocínio que eu usei nesse exemplo aí para calcular o CIF do aluguel, por exemplo. Se eu pago R$1.000 de aluguel por mês, e se durante o mês eu trabalho 10.000 horas, então o CIF do meu aluguel vai ser 0,10 por hora. Certo? Aí eu poderia usar o mesmo raciocínio, o mesmo conceito para qualquer outro item que seja CIF. Tá bom? Dúvidas até aqui? Se não tem dúvidas, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou passar um exercício de CIF para vocês fazerem. Vou pedir, se possível, para vocês fazerem assim que a gente terminar essa aula e me mandarem por e-mail como na semana passada. E aí, esse exercício de hoje vai valer 500 pontos, até 500 pontos, para ajudar na nota de vocês, tá bom? Vou ler o exercício para vocês. A empresa Starter Pack embala caixas em unidades padronizadas de 1 metro cúbico, 1 metro por 1 metro por 1 metro. Para embalar 50.000 caixas em um ano, a empresa gasta cerca de R$ 1.700 por mês de aluguel. Ela também gasta cerca de R$1 a cada hora de produção, usando uma máquina embaladora para o empacotamento. Cada 100 caixas levam 1 hora para serem embaladas. Para garantir o padrão de qualidade, a empresa paga um inspetor de qualidade, paga para um inspetor de qualidade R$45 a cada lote de produção inspecionado e cada lote é formado por 1.000 caixas. Além disso, ocorre uma depreciação anual de R$10.000 da embaladora utilizada. Pergunta-se qual é o CIF anual total para esta empresa. Então, vamos lá. Dicas para resolver esse exercício. Primeiro, a gente precisa buscar rever o conceito de CIF e tentar identificar o que é CIF aqui neste exercício. Então, o que vocês acham que é CIF aqui nesse exercício? O aluguel. Aluguel é CIF. O que mais? Hora de produção é CIF? Opa, peraí, hora de produção. Professor, depreciação, não? Oi, pode falar. Hora de produção, não, né? Não, hora de produção não é CIF. É que eu pensei. O que mais? Inspetor de qualidade. Inspetor de qualidade é CIF? Sim. Sim. Ele não trabalha diretamente, mas ele é um custo indireto de produção. Okay? Então, a primeira dica que eu dou para vocês para resolver esse exercício, vocês precisam separar o que é CIF do que não é CIF. Segunda dica que eu dou para vocês. Observem que as unidades aqui nesse exercício são diferentes. Então, embalar 50.000 caixas em um ano. Então, a unidade é ano. A empresa gasta R$ 1.700 por mês de aluguel. Então, já é outra unidade. É a unidade de mês. E aí está falando que 100 caixas levam 1 hora para ser embalada. 8 horas. Hora é outra unidade. Então, a gente tem 3 unidades aí nesse exercício. Tem a unidade ano, tem a unidade mês e tem a unidade hora. Para a gente fazer os cálculos, a gente precisa padronizar em uma unidade só. Beleza? Pensem um pouquinho aí, quebrem a cabeça. Minha proposta é a gente fazer um rápido intervalo. Deixa eu ver que horas são. 10 para as 9. Vamos fazer um rápido intervalo de... Não é 10 para as 9. 5 para as 9.
Vamos fazer um rápido intervalo de 10 minutos, 9h05 a gente volta, e aí a gente vai seguir com outro tema de exercício, tá bom? Outro tema de aula, outro tema de conteúdo. E aí, depois que eu terminar essa segunda parte desse conteúdo, eu dou um tempo para vocês voltarem e refazerem esse exercício ainda na aula de hoje. Tudo bem? Corre lá na cozinha, então, pega um cafezão, lava o rosto e daqui a 10 minutos a gente volta, pessoas. Até já.
Voltei. Estamos aí. Deu tempo de tomar um cafezinho? Tomar uma água, dar uma acordada? Mais ou menos, né? Pensem que a vantagem da gente assistir aula em casa é que a gente não precisa pegar ônibus, não precisa se deslocar até a faculdade, né? Pode dormir 5 minutos mais. Não é, Ana? As meninas pensem que vocês não precisam se produzir, né? É isso aí. A gente ganha bastante tempo, professor. É verdade. Eu quero ver a gente se reacostumar novamente com o estilo de vida normal, né? Lógico que a gente está morrendo de vontade de rever os amigos, ir numa baladinha, ir comer num restaurante, lá. Mas eu quero ver a gente se reacostumar com esse novo padrão.